Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é Shadows Amsterdã. Shadows Amsterdã é um jogo de 2018 do autor Mathieu Aubert, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. E de que se trata Shadows Amsterdã? É um jogo de festa, basicamente, onde nós estaremos representando duas agências de detetives particulares em Amsterdã, que estaremos tentando desvendar um crime, procurando pistas pela cidade para desvendar esse crime, entregá-las ao nosso contratante, ao mesmo tempo em que tentamos nos despistar da polícia, que não quer que essas agências de detetive particular estejam ali servindo de concorrência para eles, digamos assim. Assim, o tema é bem curioso, mas na verdade, como vocês vão ver, é um jogo basicamente de festa, um party game com conteúdo de interação bem interessante, que se baseia sobretudo no jogador tentar adivinhar ou tentar deduzir o pensamento do outro a partir de pistas que ele vai dar utilizando as ilustrações do mapa, como vocês entenderão. Então, a começar pela preparação, vocês vão pegar essa peça aqui de formato esquisito e vão posicionar no centro da mesa. Shadows Amsterdã é um jogo que dá para jogar segundo a caixa, de 2 a 8 jogadores, mas na verdade a versão com 2 ou 3 é diferente. É uma versão cooperativa que eu posso explicar lá no final do vídeo. A versão padrão do jogo é de 4 a 8. Então você vai dividir os jogadores em dois times, certo? Se você estiver jogando na quantidade par, dois times com quantidades iguais de jogadores, em quantidade ímpar, um dos times vai ficar com um jogador a mais, mas é isso mesmo. Paciência, não tem muito o que fazer, mas é o tipo de jogo que um jogador a mais em um dos times não vai alterar muita coisa. Então, um jogador de cada time será nomeado o líder, o líder daquele time, o chefe de inteligência, como a regra chama. Você deverá, então, posicionar essa peça aqui com essa setinha apontando na direção dos líderes, dos chefes de inteligência. Você deverá, se possível, de acordo com o tamanho e a posição da sua mesa, deixar os dois chefes de inteligência, os dois líderes de cada time, sentados numa posição onde essa setinha aponte para eles. Então, nesse nosso exemplo aqui, eles estariam aqui atrás da câmera. E é importante isso. Se não for possível deixá-los de fato sentados nessa posição, vocês vão precisar ter uma atenção redobrada, porque o tempo inteiro os jogadores deverão considerar como se eles estivessem nessa posição, certo? Vocês vão entender isso melhor quando eu for explicando o funcionamento do jogo. Mas é um jogo onde é muito importante a questão do ponto de vista, A direção em que os peões se movem no tabuleiro é muito fortemente determinada pela direção do ponto de vista, da referência, a partir de qual direção você está olhando. Então você sempre deve colocar, se possível, os dois chefes nessa posição aqui, que a seta aponta, A seta está apontando para eles, no nosso exemplo aqui eles estariam atrás da câmera. Mas se não for possível, você deve considerar como se, o tempo inteiro, como se eles estivessem nessa posição. Vocês entenderão melhor quando eu estiver explicando em detalhes. Vai pegar essas três pecinhas de formato estranho e colocar aqui nesses encaixes, deixando aqui essa ilha central com esse formato. Em seguida, vai pegar essas peças aqui, que a regra chama de distritos, cada uma delas formada por 5 hexágonos, e vai posicionar ao redor dessa peça de papelão central, de maneira a formar o tabuleiro completo, num hexágono, um grande hexágono, onde cada lado possui 4 hexágonozinhos menores de tamanho, digamos assim. Você deve posicionar as fichas aleatoriamente, e a frente delas é diferente do verso. E são 6 fichas ao todo que serão utilizadas, de um total de 7 que existem. Então sempre vai ter uma que vai ficar de fora. Então você vai posicioná-las dessa forma, criando um grande hexágono com um tamanho 4, digamos assim, com quatro pequenos hexágonos de lado, Dessa forma que nós montamos aqui. No final vai sempre sobrar uma peça não utilizada, você guarda na caixa do jogo, não vai precisar dela. Deixa eu dar uma afastada aqui, para o tabuleiro aparecer inteiro na câmera. No final, veja que vão sobrar 3 espaços vazios. Você vai pegar esse baralho aqui, que mostra uma série de cartas hexagonais, todas elas mostrando figuras também, imagens, ilustrações diversas, e vai posicionar, vai sortear as 4 primeiras e posicionar nesses 3 espaços vazios que sobraram, e também nesse espaço central.
As demais cartas que sobram, você vai pegar as 10 primeiras e revelá-las, deixando por perto, formando um pool de compras, né? um estoque de cartas que podem ser puxadas. Vocês já entenderão como, por quê e para quê. Certo? 10 aqui, reveladas, viradas para cima. Acho que o enquadramento não vai ajudar muito, mas vamos tentar fazer aqui da melhor forma possível. Por uma necessidade do enquadramento, eu deixei aqui, vejam, 5 de um lado, se nem se olhar aparecendo as 5 todas aqui, e 5 do outro. Mas não é necessário deixar assim, aliás, é até desaconselhável deixar assim, deixar as 10 juntas mesmo, viradas para cima, numa posição bem visível da mesa para todos. As demais cartas que sobram, você deve deixar aqui formando uma pilha de compras, viradas para baixo, ao alcance dos jogadores, ao alcance dos líderes da rodada, para ser mais preciso, certo? Você vai pegar esses 2 peõezinhos, que representam os detetives que estão andando pela cidade à procura de pistas, e vão colocá-los aqui, nessa ficha central. E aí vem a parte mais importante da preparação. Os 2 líderes da rodada, cada um vai ter acesso a um baralho como esse, o do time preto e o do time vermelho. Esses baralhos têm 20 cartas, só que elas são frente e verso, então na prática são 40. Então um dos 2 jogadores, como um acordo, eles escolhem um dos 2. Um dos jogadores sorteia uma dessas cartas. É interessante embaralhá-las assim também, indo e voltando, já que a frente é diferente do verso. Sorteia aqui, por exemplo, a carta de número 24. Então, o outro jogador, o jogador preto, o líder do time do jogador da equipe preta, sorteou a carta de número 24. Então, o outro jogador da equipe laranja vai procurar, não sortear, mas procurar aqui no seu baralho a mesma carta, a de número 24. É importante que sejam a mesma carta para ambos os líderes. Cada um faz isso com o seu baralho na mão aqui, sendo o mais discreto possível, de maneira a não deixar o seu adversário ver a carta que ele está ali sorteando. Eles vão pegar, o jogo vem com esses escudos, né, esses biombos aqui, que servem justamente para o jogador líder da rodada deixar a sua carta escondida do adversário e também dos demais jogadores, certo? Então ele vai pegar essa carta, cada um a sua, né, o laranja e o preto, deixar ela escondida aqui atrás desse biombo. E veja bem, as cartas elas têm 3 posições possíveis, indicadas pelas formas geométricas aqui, onde o número está escrito. Temos aqui o 24 escrito dentro de uma bolinha, dentro de um quadradinho e dentro de uma estrelinha. Então os jogadores, seja também por sorteio ou por comum acordo, os 2 líderes da rodada decidem. Vamos deixar a carta virada com a estrelinha para frente, ou com o círculo, ou com o quadrado. Então ambos os jogadores, ambos os líderes dos times vão ter a mesma carta, né, cartas correspondentes com o mesmo número, e ter sempre o cuidado também de deixá-las na mesma posição. Ou seja, qual é a ponta da carta que está apontando, assim, digamos, para longe deles, nesse ponto de vista, nessa perspectiva. A ponta que tem o quadradinho, ou a estrelinha, ou o círculozinho, o círculo. Então tem que ser a mesma figura geométrica para ambos os jogadores, para ambos os líderes. Eles devem, então, posicionar. Eu vou, de novo, tentar dar uma ajeitada aqui no enquadramento. Você vê que o jogo ocupa um espaço relativamente grande na mesa, para melhorar a visualização para vocês. Então aqui está. Claro que está tudo apertadinho, né? Numa situação, se fosse como essa na vida real, um jogador provavelmente conseguiria ver a carta do outro, mas imagine que nós deixamos aqui as 2 cartas posicionadas, escondidas pelo biombo, ajustadas no seu posicionamento conforme o número, conforme a formazinha geométrica do número. E aí a gente está pronto para começar a jogar. Vou tirar os biombos aqui, só por uma questão de visualização, de didática, mas no jogo de verdade, os jogadores é interessante deixarem esses biombos aqui, porque nem os demais jogadores que não são o líder da equipe podem ver a carta, essa carta do líder, nem também um líder deverá ver a carta do outro. Então é interessante realmente usar esses biombos. Mas aqui no vídeo, só por uma questão de didática, eu vou deixá-los de fora. Então, os jogadores combinam ali um sinal para começar a jogar, 1, 2, 3 e já, e o jogo começa em tempo real, certo? Essa é uma característica do Shadows Amsterdã, que ele não tem turnos. Os jogadores não esperam, um time espera a vez do outro, não, joga todo mundo ao mesmo tempo, tentando encontrar as pistas. Então, como é que vai funcionar? Os jogadores que são os líderes, né, os líderes do time, vão aqui ao mesmo tempo procurar nessas 10 cartas que estão reveladas, lembra delas? Baseado nas ilustrações dessas 10 cartas,
e vão comparar com as ilustrações das figuras aqui, dos hexágonos que estão no tabuleiro. Eu acho que eu não cheguei a mostrar com detalhes as ilustrações, mas todas elas mostram cenários da vida urbana. É um parque, é uma escola, é uma cama de hospital, enfim, diversos cenários, cenas, um parquinho de diversão de crianças, uma bicicleta, um restaurante, diversas cenas aí, cenários da cidade de Amsterdã. É uma versão imaginária da cidade de Amsterdã que é habitada apenas por animaizinhos aqui com ilustrações muito bonitinhas. Então, o que é que os dois líderes da rodada, né, os dois líderes de equipe, irão fazer ao mesmo tempo? Como eu disse, não tem turno, é todo mundo ao mesmo tempo. Eles irão analisar essas 10 cartas que estão viradas para cima. Como eu disse, eu dividi aqui em duas, só por uma questão de enquadramento, mas elas não têm dono, não são 5 cartas de um time e 5 cartas de outro. Não, as 10 são de todo mundo. Analisando essas 10 cartas, eles vão procurar alguma ilustração que tenha uma certa semelhança com uma ilustração daqui do tabuleiro central. Porque a ideia deles é fazer com que os seus colegas de time movam-se com os seus peõezinhos em direção a esses hexágonos que estão marcados aqui, no caso do jogador laranja, na cor laranja, no caso do jogador preto, na cor preta. Existem alguns ainda que são divididos, meio a meio, né? Laranja e preto. Então, você deve tentar fazer os seus colegas de time, no caso do jogador preto, chegar nesses hexágonos pretos e ou nos hexágonos aqui meio a meio, preto com laranja. E no caso do jogador laranja, o contrário. Ele deve tentar fazer os seus colegas de time chegarem nos hexágonos laranjas e ou nos hexágonos meio a meio, preto com laranja. Os hexágonos preto com laranja, se você olhar, são equivalentes nas duas cartas. Eles são pistas em comum, são pistas que servem para ambos os times. Então, se um jogador preto chegar lá, é bom para ele, como vocês verão com mais detalhes já. Se um jogador laranja chega lá, é bom para ele também. Já os hexágonos marcados exclusivamente na cor preta ou na cor laranja são pistas que só servem, digamos assim, para um dos dois times. E o que é meio a meio são pistas que servem para os dois. Então, o meu objetivo enquanto líder da rodada é fazer os meus colegas de time chegarem nesses hexágonos. Os laranjas, no caso do jogador laranja, e os pretos, no caso do jogador preto, e os divididos meio a meio valem para os dois, servem para ambos os times. Para eu, então, fazer os meus colegas de time moverem o peãozinho aqui dos detetives, eu vou dar dicas a eles por meio destas cartas. De que forma isso vai acontecer? Digamos, por exemplo, que eu seja o laranja, e eu quero fazer que os meus colegas de time cheguem nesse hexágonozinho aqui, que é um hexágono de dica dupla, né? Dica meio a meio, que serve para os dois times. Eu quero que eles venham para cá. Então, como é que funciona? Qual é o código que eu utilizo? Eu vou entregar uma carta aos meus colegas de time, se eu quiser que eles se movam exatamente um espaço, se movam para um hexágono adjacente aonde o peão está neste momento. Ou eu vou entregar 2 cartas se eu quiser que eles se movam 2 hexágonos. Essas são as 2 únicas opções. Eu não posso entregar 3 cartas para mover 3 hexágonos ou 4 para 4, não. Eu entrego uma carta a eles querendo dizer movam-se um espaço. Ou eu entrego 2 cartas para eles querendo dizer movam-se 2 espaços. E aí isso é obrigatório, o movimento é obrigatório. Se eu entregar uma carta, eles vão ter que se mover um espaço. Se eu entregar 2 cartas, eles vão ter que se mover 2 espaços. Não tem opção. E nem eu posso, por exemplo, entregar 2 cartas e eles se moverem apenas um. Ou seja, não é para mover até 2 espaços, é para mover exatamente 2 espaços. Os espaços sempre adjacentes. E esses 3 blocos no meio aqui, de papelão, é o que a regra chama de obstáculos. Você nunca pode entrar neles e nunca pode passar por eles. Servem para dar uma certa dificuldade na movimentação, certo? Então eles não contam nessa contagem de espaço, de distância. Você nunca pode entrar nesse espaço, nunca pode parar nele, nunca pode passar por ele. Então, como eu disse, digamos que eu quero que os meus colegas aqui do time laranja cheguem nesse espaço. Então eu vou pedir que eles se movam um espaço, correto? Para que eles se movam um espaço, o código para isso é entregar a eles uma carta. Só que se eles estão aqui, com essa uma carta, eles poderiam vir para cá ou para cá, certo? Como é que eu faço para direcionar eles exatamente para o espaço que eu quero? Aí vem o grande segredo do jogo, que é as ilustrações. Eu vou analisar as ilustrações e procurar ilustrações que tenham alguma semelhança
com aquele espaço de destino, o espaço onde eu quero que os meus colegas cheguem. Essa semelhança pode ser na cor, pode ser na cena que está sendo retratada ali na ilustração, pode ser em algum conceito mais abstrato, qualquer coisa. Fica aí da livre criatividade dos jogadores. Essa é a grande graça do jogo. É os colegas de time, os detetives, como a regra chama, tentarem captar a sutileza ali do pensamento do líder do time para tentar entender, porque o líder do time não pode ter nenhuma outra forma de comunicação. A única ferramenta de comunicação que ele tem com seus colegas é essa entrega da carta. Uma carta só para que eles andem em um espaço, 2 cartas para que eles andem em 2 espaços. E o conteúdo da ilustração da carta, os jogadores devem, a partir da ilustração da carta, ou das cartas, se forem 2, tentar entender, deduzir para qual espaço o líder está querendo que eu me mova. Então, nesse nosso exemplo, acho que a câmera está um pouco longe, não vai dar para mostrar muito bem, mas veja, eu quero que eles se movam para esse espaço que mostra um sujeito de muletas entrando numa farmácia. Então, eu vou pegar e entregar essa carta a eles, porque mostra um paciente, mostra um camarada deitado numa cama. Acho que eu olhei rápido demais. De longe eu achei que era um paciente em um hospital. Deixa eu ver se eu encontro uma melhor. Mas digamos que seja essa mesmo. A ilustração mostra um cara deitado numa cama. De longe eu achei que fosse um paciente no hospital. Mas tudo bem, vamos lá. Digamos que no jogo de verdade o cara teve o mesmo raciocínio que eu. Ele vai dizer, de fato é um cara deitado numa cama, mas olhando assim, lembra um pouco um paciente deitado no hospital. Paciente no hospital lembra doença, doença lembra farmácia, então vai chegar até aqui. Outra coisa que você pode se basear também é nas cores da carta. Assim, essa cena, evidentemente, se passa durante o dia, se passa de manhã, é uma cena clara, iluminada. Tem outras que são bem mais escuras. Enfim, a paleta de cores, como diz a galera, né, das 2 ilustrações é, de fato, semelhante. Então, assim, essa é a graça do jogo, porque é bem livre. A semelhança entre a carta e o espaço para onde eu quero que os meus colegas se movimentem pode ser uma semelhança na ilustração, nas cores, no tema, no animal que está sendo retratado ali, porque todos os habitantes dessa nossa versão imaginária de Amsterdã são todos animaizinhos. Então, às vezes, o animal aqui, por exemplo, é um pássaro, esse outro aqui é um coelho. Então, a semelhança pode ser aí do tipo do animal que se encontra na carta. Vai da criatividade do líder da equipe e vai da inteligência dos seus colegas de time tentarem deduzir. Então, digamos que eles deduziram errado, eles não se moveram para cá, eles se moveram para cá. Eles acharam que a distância, desculpem, o espaço do tabuleiro para onde o líder queria que eles se movessem fosse esse, e aí se movem para cá. Como eu disse algumas vezes, mas repetindo, isso não acontece em turno, certo? Isso é ao mesmo tempo. Enquanto o jogador laranja está fazendo isso, o jogador preto também está fazendo com a sua respectiva equipe. E os colegas de time, né, os jogadores que não são o líder, são os detetives, como a regra chama, eles têm que chegar num consenso. Eles vão discutir ali entre eles, debatendo. Eu acho que essa carta é semelhante a esse espaço. Mas tem esse outro que é mais semelhante ainda. Eu acho que se fosse pra gente vir para esse, ele não teria dado essa carta, teria dado aquela outra. Enfim, eles têm que chegar ali num consenso, segundos ali de discussão para chegar a um consenso e um comum acordo. Até que quando eles finalmente decidirem, movem o seu peão, movem ali o motoqueirozinho aqui na sua lambretinha para o espaço que eles acham que é o espaço correto. Então, uma vez que eles fazem esse movimento, o líder da rodada vai verificar, vai aplicar as consequências desse movimento. Quais são as possíveis consequências? Se ele se move, se os jogadores se moveram para um espaço que corresponde a uma pista, ou seja, os espaços aqui do nosso exemplo, laranja ou preto, conforme aquilo que já expliquei, eu vou pegar esse marcador, no caso do time laranja, ou esse, no caso do time preto, e vou colocar naquele espaço para indicar que os jogadores encontraram uma pista. E aí é um ponto importante. Às vezes o jogador, acontece muito nesse jogo, do jogador atirar no que viu e acertou no que não viu. Acertar no que não viu. Eu queria que eles fossem para uma determinada pista, mas eles não foram para outra. Mas por sorte, acabou que lá também era uma pista. Eu não vou dizer isso, eu não vou dizer, vocês foram para a pista que eu não queria. Eu só vou simplesmente colocar o marcador lá e fico caladinho na minha. Como eu disse, a única forma de comunicação que o líder tem com os seus liderados é a entrega das cartas. Então, primeira opção, eles pararam
em um hexágono que corresponde aqui a uma pista. O jogador vai marcar que eles conseguiram, vai marcar essa conquista deles usando esse marcadorzinho que fica, nós temos na reserva. 3 da cor laranja e 3 da cor preta para marcar as pistas dos respectivos times. Segunda opção que pode acontecer, ele cai em um espaço que na marcação aqui do hexágono, né, do gabarito, é um espaço em branco. É simplesmente aqui um espaço em branco. O que o jogador faz? Simplesmente não faz nada. Ele não vai dizer aos jogadores se eles foram para o espaço que eu queria que eles fossem, ou se eles erraram, ou se eles, como eu disse, atiraram no que viu, acertaram no que não viu. Eu simplesmente não faço nada. Fico calado e continuo o jogo. A terceira opção é se eles pararem em um espaço desse que tem marcado com um X vermelho. Esses espaços com X vermelho são os espaços de polícia. A gente não quer trombar com a polícia. Então, se os jogadores do meu time acabarem indo parar num espaço como esse que tem um X vermelho, cada líder da rodada tem um marcadorzinho como esse, que eu não tinha mostrado ainda, que é justamente onde ele vai registrar esses encontros desagradáveis com a polícia. Então, se eu chegar aqui no espaço onde, conforme o gabarito, encontra-se a polícia, eu pego um marcadorzinho desse, do X, né, do X em vermelho, e coloco no meu marcador, no meu espaço aqui, que indica que eu me encontrei com a polícia. Veja que existem 3 espaços, porque esse é o limite. Cada time só pode ter até 2 desses encontros com a polícia. Se você fizer isso 3 vezes, na terceira, o seu time perde automaticamente, certo? Então, você não quer, você tem que sempre dar a dica ali, tentando dar uma dica que tenha o mínimo possível de probabilidade de fazer os seus colegas de times irem para o espaço onde se encontra a polícia. Esses espaços que são marcados em verde são o ponto de encontro com o nosso contratante, né? O cara que contratou a nossa agência de detetives para investigar o crime. Nós devemos... O objetivo do jogo, na verdade, é, primeiro, conseguir encontrar 3 pistas. Então, o preto e o laranja aqui jogando, como eu disse, ao mesmo tempo, vão movendo seus bonequinhos aqui, suas lambretinhas pela cidade. E, como eu disse, ao mesmo tempo, todo mundo ali solta pista, joga cartão, tenta identificar. E à medida que as pistas vão sendo encontradas, você vai marcando usando esses marcadorzinhos aqui laranja ou preto, né, conforme o caso. Quando um time conseguir a marcação de 3 pistas, conseguir registrar ali no tabuleiro que já encontrou 3 pistas, então o próximo objetivo, depois de ter encontrado as 3 pistas, é se deslocar para um dos 2 pontos de encontro, um dos 2 espaços, marcados aqui na cor verde. Quando um time consegue fazer isso, ou seja, primeiro, encontrar 3 pistas da sua cor. Segundo, depois de ter encontrado as 3 pistas, se dirigir para o ponto de encontro. O líder da rodada anuncia isso, mostra para todo mundo, revela a carta aqui, provando que é verdade mesmo, dizer, ó, as 3 pistas foram encontradas e a gente se dirigiu até o ponto de encontro. O time que conseguir fazer isso primeiro, ganha. Ou, segunda opção, como eu já disse, se um time tiver 3 encontros com a polícia, ele perde e, consequentemente, o seu adversário ganha. Só mais alguns detalhes que vocês precisam saber antes de jogar Shadows. Primeiro, a reposição das cartas. Nós temos essas 10 cartas que mostram aqui que os líderes da rodada, né, os líderes dos times, vão utilizar para passar as dicas. E à medida que eles vão utilizando e vão passando, elas vão sendo jogadas num descarte. E elas vão sendo repostas imediatamente. Assim que você usa uma, você puxa a primeira do topo do monte e já repõe. Os líderes da rodada sempre devem dispor de um estoque de 10 cartas para poder dar as suas dicas, certo? Outro detalhe, nós temos aqui, como vocês viram, aquelas pistas que são duplas. Aquelas pistas que servem tanto para uma equipe quanto para outra. Sempre que uma equipe chega numa dica dessas e consegue acertar, né, chega com sucesso a um espaço como esse, você coloca o marcador da sua respectiva cor naquele espaço e aquela dica já não vai mais servir para a equipe adversária, certo? Então o preto chegou aqui primeiro, marcou ali que, enfim, encontrou a dica naquele espaço, por mais que seja uma dica que em tese serve para as duas equipes, mas o preto chegou primeiro é dele. O laranja não adianta mais o laranja chegar naquele mesmo espaço, que a dica ali não vai mais servir para ele, certo? Então, recapitulando e se encaminhando para o final. Como é a dinâmica do jogo? Todos ao mesmo tempo, não existe turnos em tempo real. O líder da rodada, dentre esse estoque de 10 cartas viradas para cima, pega
uma carta se ele quiser que os seus colegas andem um espaço, ou 2 cartas se ele quiser que seus colegas andem 2 espaços, e é exatamente 2 espaços. Entrega essas cartas aos seus colegas, uma ou 2 cartas aos seus colegas, eles vão fazer a análise ali das figuras, considerando a quantidade de cartas que foi entregue também, e vão discutindo entre eles chegar à conclusão. Eu acho que o líder da rodada quer que a gente vá para a casa tal. E aí movem o peão conforme essa conclusão que eles chegaram, né? Lembrando sempre que a lógica é a lógica da semelhança das ilustrações, é a semelhança que pode ser das cores, pode ser das figuras, pode ser das imagens, pode ser de algum conceito ali mais abstrato que tem a ver com o contexto mostrado na ilustração, vai aí da criatividade, vai aí da inteligência dos jogadores. Moveu-se para aquele espaço, quando você se move, 3 coisas podem acontecer. Se for um espaço com polícia, você ganha um marcador desse de polícia, que é o que você não quer. Se for um espaço em branco, você simplesmente nada acontece. Se for um espaço que tem uma pista do seu time, você coloca o marcador de pista para indicar que eles acertaram com sucesso a pista. Imediatamente assim que uma carta é utilizada, você puxa uma nova para repor, e o jogo vai continuando assim, até que quando um time encontre as 3 pistas, e depois de encontrar as 3 pistas, se dirija até um ponto de encontro. O detalhe é que se você for até um ponto de encontro antes de ter encontrado as 3 pistas, nada acontece, e o líder da rodada não vai dizer aos seus colegas que aquilo era um ponto de encontro, vai ficar só caladinho na dele mesmo. Ou seja, antes das 3 pistas serem descobertas, o ponto de encontro equivale para todos os efeitos a um espaço em branco. Depois das 3 pistas serem descobertas, aí você vai então tentar fazer os seus colegas chegarem nos espacinhos verdes, que são os pontos de encontro. Quem conseguir chegar ao ponto de encontro primeiro, depois de ter encontrado 3 fichas da sua respectiva cor, é o grande vencedor. Ou, se um time chegar aqui a ter 3 marcadores de polícia, ele perde e, consequentemente, o seu adversário é o grande vencedor. Isso é o desenrolar de uma partida. Depois disso, os jogadores vão juntar todas as cartelas de mapa que foram utilizadas, com aquelas que estavam no descarte, com aquelas que não chegaram a ser utilizadas, embaralhar tudo de novo, levar as lambretinhas aqui de volta para o ponto inicial, retirar os marcadores de pistas, sortear uma nova carta dessa de gabarito, como fizeram no começo da partida, e vão começar uma nova partida, uma segunda partida. O jogo é muito rápido, então isso tudo dura tipo uns 10 minutos, isso tudo que eu falei até agora dura tipo uns 10 minutos. Então vocês recolhem as cartas, juntam tudo, sorteiam novas cartas dessas daqui, de resposta, né, de gabarito, devolvem todos os marcadores de polícia que porventura vocês tinham acumulado da rodada anterior, e começa tudo de novo, começa uma nova partida. E aí ganha, em definitivo, o primeiro time que vencer 2 partidas, ou seja, uma melhor de 3. Uma melhor de 3. Quem vencer 2 partidas primeiro é quem ganha. E o interessante é que você deixe os jogadores revezarem os papéis, não deixe sempre o mesmo jogador como líder da rodada. Quando passar de uma rodada para outra, você troca ali dentro da equipe, você troca quem vai desempenhar o papel de líder da rodada. Joga assim até 3 partidas, né? Uma melhor de 3. Quem ganhar 2 primeiro é o grande vencedor. Falta só explicar como é que se joga o modo cooperativo. Como eu disse, se você estiver jogando em menos do que 4 jogadores, né, 3 ou 2, não tem como dividir em 2 equipes, né? Então vai jogar todo mundo junto, todo mundo na mesma equipe. Você sorteia apenas uma dessas fichas, ou a preta ou a laranja, conforme a sua preferência, e vai jogar uma partida normal, com a diferença de que não tem um adversário. Vocês estão jogando sozinhos ali, só vocês, contra o relógio. Na verdade, vocês vão tentar se desafiar para ver se vocês conseguem cumprir o objetivo, né, de descobrir as 3 pistas e em seguida encontrar-se com o informante, né, com o contratante, ao mesmo tempo que evita se encontrar com a polícia. Vocês vão ter um objetivo de tempo. O manual traz aqui, vocês podem tentar cumprir esse objetivo em até 15 minutos no nível recruta, 8 no nível novato, 5 para o nível agente e 3 para o nível mestre. Então, basicamente, assim, é uma partida de um time só. Você vai, basicamente, ignorar a existência de outro time. Não vai ter, vai jogar só com uma fichinha dessa, um mestre e um líder da rodada e um detetive, ou um líder da rodada e 2 detetives, dependendo da quantidade de jogadores. Vocês estão ali jogando sozinhos contra o relógio.
Basicamente, seu objetivo é ver se vocês conseguem vencer a partida ali, encontrar as pistas e depois se encontrar com o contratante e evitar os encontros com a polícia dentro daquele tempo máximo que vocês vão ali estabelecer para se desafiar. Então esse é basicamente o modo cooperativo. Mas o divertido mesmo é jogar com 2 times, vocês naquela correria, todo mundo jogando ao mesmo tempo, olha para a pista, olha para o mapa, tenta encontrar as relações, vai movendo os detetives até conseguir cumprir o objetivo. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Shadows Amsterdã. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.